Com a palavra, a vereadora Cleângela Massal. Bom dia a todos, saudar os meus colegas na pessoa do presidente, Jair. Gostaria de saudar todos os jijoquenses, as pessoas que escutam e que participam das nossas discussões. E eu tenho 4 pontos principais para discutir hoje, e vou fazer uma retomada de um ponto que já foi discutido, esclarecido em parte, e houve tentativa de esclarecimento, mas como eu defendo muito a questão da participação de quem faz, né, de quem faz acontecer, faz o serviço funcionar, quer dizer, o trabalhador, eu vou retomar alguns pontos. Na primeira questão, na educação, e dentro desses questionamentos que não ficou bem esclarecido, eu vou me colocar situações que pode servir, se souber ouvir, como sugestões de melhoramento para a gente elevar o nosso nível de educação, não somente em cima do trabalho do professor, mas também um trabalho de desenvolvimento, que o professor não fique tão sobrecarregado. Então, eu estou me referindo a respeito de uma situação que eu me coloquei, depois até o vereador líder do governo explicou uma parte mal entendida, a respeito de um processo de licitação que culminou num contrato de R$ 530.400 da compra de livro didático, que eu me referi, que existiu o contrato de livro didático, que foi, inclusive, assinado pelo secretário, por testemunha, pela empresa. No entanto, o vereador explicou que esse contrato foi frustrado, né? Não houve despesa, mas aí vem meus questionamentos. Tudo bem, compreendi, houve uma tentativa, eu achei muito interessante, de explicação, mas não ficou claro, porque o principal ponto que eu defendo é não haver arbitrariedade nas decisões, e não ficou claro nisso. E o outro ponto é porque, se existe essa intenção, houve essa celebração deste contrato, embora cancelado, como já foi dito, então existe recursos, receita suficiente para se ter tido essa intenção, esse interesse, ok? Então, quais são os meus questionamentos que não ficou claro, que não foi respondido, e que eu insisto que é importante existir participação de quem faz, do professor. Então, eu estou me referindo a respeito de... isso porque eu justifico, defendo que o salário dos professores, corte dos contratados, não deveria ter acontecido. No entanto, eu acho que devido eu ter me colocado, e ainda me coloco, a minha voz para defender as reivindicações dos professores, e parte é uma vitória dos professores, porque já nos foi dito que será reparado, pelo menos uma parte, a injustiça do professor não receber em julho. Então, acho que foi muito válido essas discussões, mas ainda vou insistir que é importante as discussões. E vou pegar esse ponto, voltar nesse ponto. Por quê? Se existe um interesse, mas de quem foi o interesse? Se um professor, se a equipe da Secretaria de Educação não sabia que tinha sido celebrado esse contrato. Se os diretores não sabiam, o professor não sabia, ninguém sabia. Então, significa que não há uma participação, uma escuta dessas pessoas. E eu vou sempre defender que tem que existir. Nesse ponto, eu vou me colocar, seria realmente válido gastar dinheiro com livros didáticos, que a gente já tem programas federais, não seria mais importante, que aí pegue como ideias, mais importante compra de livros para didáticos, que falta nas nossas salas de leituras, que faltam nos nossos cantinhos de sala de aula, que os professores precisam tanto desses livros, mas que seja consultados os professores. Não seria mais importante que construísse salas de aula, porque aqui no município, gente, na década de 90, a gente tinha escolas funcionando em casas,
Desde o ano 2000, a gente já não tem mais, não tinha mais. E agora, nessa gestão, a gente tem casa alugada para servir de sala de aula. E isso é muito ruim. Isso tira as condições de trabalho do professor e de aprendizagem. Então, 530 mil ou até mais, ou dentro das condições, construção de salas de aula, de ampliação de escola, ou até mesmo de uma escola aqui dentro da sede, que onde demanda maior necessidade. Então, pega essas sugestões e assim, quando for esclarecer, que se coloque dentro dessas necessidades, escutando quem realmente faz esse trabalho. Casas alugadas para as crianças estudarem, isso não é um local, um ambiente legal, né? Dentro do nível que a gente tem de educação, para a gente viver essa situação. Outra coisa, ampliação de salas, porque a gente tem salas com turmas com 34, 35 alunos, ainda se tiver alunos com deficiência, né? Aí a gente tem um cuidador e tem um professor chegando a mais de 35 pessoas dentro de uma sala de aula. Então, falta de salas de aula a gente tem em todos, no ensino fundamental quanto na educação infantil. A educação infantil, o ideal, a gente teria que ter 15 alunos dentro de uma sala de aula, a gente chega a ter 25, 23. Então, são problemas que é preciso ser escutado para ser resolvido, certo? Outras situações, a gente precisa, o professor tem direito a ter uma qualificação, formações. Fora da formação que é oferecida pelo governo do estado do Ceará, através do programa PAIC, a gente não tem nenhum oferecido pela Secretaria de Educação. A gente precisa de formação, professor, no sentido de ter temáticas como inclusão escolar. Desde 2018, eu trabalho em sala de aula, e assim meus colegas, muito mais tempo, porque eu tenho alunos com deficiência, e nunca a gente passou por uma formação de educação inclusiva. São ideias, né? Pegue isso não só como críticas, mas como ideias para fazer o melhoramento do sistema educacional. Temas como psicomotricidade. Dentro da educação infantil, o professor precisa ter esse tipo de formação. Neurociências, porque a gente tem várias situações de alunos com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem. Metodologias ativas, interdisciplinaridade e tantos outros temas, que, inclusive, o secretário sabe que é necessário, é imprescindível, por mais que o nível dos professores seja altíssimo, a gente precisa estar em constante formação contínua. Então, utilize os recursos para coisas que realmente necessitam. Pergunte o professor, pergunte o diretor, pergunte o coordenador. E tudo isso, gente, desencadeou este assunto porque foi desvalorizado o professor em seu salário. Professor que ele já se colocou a respeito dos outros, eu coloquei aqui na minha temática, mas revolta a gente saber que o professor contratado, ele está trabalhando muito mais a sua carga horária e ganhando menos, coordenador e outros profissionais reduzidos, então é preciso rever essa situação, e dentro dessa tamanha pressão de fala, né, de empréstimo da nossa voz, da minha voz para as pessoas, eu sei que vai ser amenizado um pouco no mês de julho, mas é preciso olhar dentro do sistema de rede, certo? São ideias que eu estou colocando, porque é preciso respeitar o professor, os gestores, porque eles fazem, o sistema de educação de Tijoca, a gente está com os melhores índices que a gente tem na região, no estado do Ceará, até no Brasil, feito pelo professor, mas para isso, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa sentir participar, fazer parte do processo, e não só como um trabalhador que é sugado. Então, eu peço que reveja isso e os esclarecimentos sejam direcionados com ações proativas para realmente o desenvolvimento do professor. Então, eu gostaria de parabenizar os professores, a escola de modo geral, a equipe da Secretaria de Educação pelos resultados. Isso realmente uma força muito grande, eleva o nosso município a um patamar muito, muito interessante, muito visto, mas a gente precisa cuidar de quem está fazendo realmente isso. Então, as minhas palavras em relação à educação. E eu gostaria, eu coloquei aqui o que ele já, o vereador que ele já se colocou, eu tinha colocado na minha pauta, a respeito da redução salarial também de vigias, auxiliares, pessoas que ganham salário mínimo, sendo reduzido, o motorista já tinha falado, uma redução muito grande que causa uma angústia neles, e ainda com essa problemática, né, ontem mesmo um estava
se colocando para mim a respeito dessa redução que ele ficou com Minha nobre recebendo vereadora, R$500. conclui sua palavra. Ok, estou terminando. Então, isso, gente, até é proibido na Constituição, essa redução salarial. Então, é inconstitucional e deixa um caos na vida de quem ganha tão pouco já, que já vive numa situação tão triste. Então, reveja isso, a prefeitura tem responsabilidade, tem informado o direito para não ter acontecido esse caos e resolver uma situação que a gente não pode deixar as famílias passando fome enquanto existe um aumento de contrato, né? Então, existe dinheiro para isso, né? Para resolver esse problema. E a outra coisa é em relação à situação dos moradores de rua, gente. Aqui já foi colocado pelos vereadores, mas está um caos que é preciso tomar essa pauta e agir. Ali é uma situação de saúde regional, deteriorização da rua, do local, desvalorização da nossa cidade. Então, é preciso, sim, tomar conta disso. E eu gostaria de fazer uma pergunta, só para finalizar, a respeito da fala do líder do governo, que falou que o posto já estava pronto para a inauguração. Infelizmente, aconteceu um ato de vandalismo, e muito triste isso. E eu gostaria, já que estava previsto, né, uma inauguração, gostaria de saber se os equipamentos para o funcionamento do posto, do Córrego 1, se já foram comprados e aonde é que estão, se já estão instalados, porque não se inaugura antes de ter os equipamentos. Eu gostaria só de ter essa informação, né, que eu não sei, e é isso, e agradecer, se alguém souber me responder, e agradecer a todos a oportunidade.